Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. E no Mandicast de hoje eu convidei um professor para conversar com você sobre cisto e tumores odontogênicos. Muito obrigado, professor Eric. Eu que agradeço. O professor Eric Gomes Pérez é especialista em radiologia, especialista em estomatologia, especialista em bucomaxilo, mestre em implantodontia aqui pela Faculdade de São Leopoldo Mandic, doutorando em patologia pela São Leopoldo Mandic e também professor dos nossos cursos de pós-graduação na unidade de Vila Velha da São Leopoldo Mandic. Professor, os cistos e tumores odontogênicos, eles acometem a cavidade bucal também. Qual que é a diferença entre cisto e tumores odontogênicos? Bom, são entidades patológicas diferentes, né? E geralmente, uma forma simples de se colocar, o cisto é uma cavidade patológica composta no seu interior com líquidos ou uma substância não sólida. E o tumor, de uma forma geral, é uma massa mais sólida, né? Eles podem, geralmente são patologias benignas, né? Mas eles também podem assumir caráter maligno, né? E daí a importância de você ter um profissional especializado para saber conduzir o tratamento do paciente. Com diagnóstico radiológico, a gente já consegue ter algum direcionamento para essas diferenças? É por onde tudo começa, né? A gente tem, quer dizer, a clínica é soberana, você começa com as alterações clínicas, mas a radiologia ela vem para dar esse suporte, para esse direcionamento diagnóstico, e a partir dali você caminha para uma biópsia, para a gente ter a análise histológica das células, né? Para ver que tipo de cisto que tipo de tumor que é, as características benignas, malignas, inflamatórias, reacionais, e aí vai. É um universo à parte. Os cistos, eles são sempre benignos e os tumores podem ser malignos ou não há essa regra? Não, o cisto por si só já é uma patologia considerada benigna, né? Quando você fala em tumor, aí a gente tem que fazer uma diferenciação. O crescimento neoplásico, né, de novo tecido, ele pode assumir sim caráter benigno ou um caráter maligno, né? Aí a gente tem que ter essa comunicação com as especialidades médicas para saber encaminhar esse paciente para o correto tratamento. E dentro da cavidade oral, onde o cirurgião dentista tem a sua atuação, quais são os principais tipos de cistos que acometem a cavidade oral? O principal tipo de cisto é o comum ao dia a dia do cirurgião dentista, é o cisto periapical, que tem a ver com a necrose, a necrobiose, a morte do tecido vivo do dente. Então você vai ter um componente inflamatório e infeccioso. Então o dentista, no seu dia a dia, ele lida diariamente com esse tipo de cisto muito comum, né? Mas você também tem cistos que não são relacionados à infecção, você tem os cistos de desenvolvimento. Aí você abre um leque com vários tipos, que a gente não vai entrar aqui, mas você tem sim uma peculiaridade de tratamento para cada um. Então a gente precisa ter o conhecimento sim da patologia de cada tipo para saber indicar o correto tratamento. Não sobretratar, mas também não subtratar. Esses cistos de desenvolvimento, eles têm algumas formas mais agressivas, não no sentido de maligno, mas de... Não, tem inclusive de sentido de maligno. Tumores odontogênicos benignos podem inclusive fazer metástase. Sim. Né, como o ameloblastoma, o famoso ameloblastoma. Mas a gente tem que ter, sim, esse conhecimento. Você tem a especialidade da estomatologia, que ela traz esse auxílio para o cirurgião dentista, e eu sempre falo que o cirurgião dentista é a linha de frente. Né? É bom a gente lembrar que o paciente geralmente não vai no médico, porque ele só vai quando o negócio tá difícil. Né, mas o paciente vai muito mais ao dentista, comparativamente com o médico, e é nesse profissional que ele tem que encontrar o diagnóstico precoce para evitar tratamentos que sequelem o paciente. Então, a importância do dentista no conhecimento dessas patologias. Sem dúvida. E, inclusive, de sempre fazer uma boa anamnese, né? Porque muitas vezes a gente ouve vários relatos, você que é professor tanto de estomatologia como de cirurgia, de pacientes que, fazendo uma anamnese simples, você acha ali um tumor ou até uma metástase já, né? Acha suspeita de metástase. Nas doenças infecciosas, você acha doenças infecto-contagiosas, doenças sexualmente transmissíveis, só pela anamnese, né? Então, saber interpretar o que o paciente está falando, saber colher essas informações com uma anamnese mais direcionada. Né? Então, isso infelizmente vem com a experiência, mas o dentista que não tem essa experiência, ele pode recorrer a um estomatologista, ou alguém que tenha mais experiência com o diagnóstico. Sim. Então, qual que é a importância, aí para a gente resgatar, do cirurgião dentista nesse momento do diagnóstico precoce de algumas condições patológicas?
É bom a gente falar da parte do câncer aqui, porque, por exemplo, uma úlcera que fica 2, 3 semanas, a partir de 3 semanas, uma ferida que não fecha na boca. O cirurgião dentista precisa pensar em fazer uma biópsia incisional, tirar apenas um pedacinho, porque a gente pode estar falando de um câncer. Então não tem sentido, com todas essas especialidades crescendo na odontologia, inclusive a ROF, enfim, especialidades estéticas, não tem sentido você colocar botox numa face, você tem um câncer dentro da boca daquele seu paciente. Então, isso não tira a obrigação, até legal, do cirurgião dentista de saber fazer uma boa anamnese, né? Não tem sentido botar uma faceta do lado de um câncer. Claro. Você olhar uma coisa estranha e não te acender uma alerta ali, Sim, né? acender um alerta, procurar ajuda. Tá. E, assim, talvez os dentistas, aqueles talvez com um pouco menos de experiência, tenham ainda dúvidas o que é uma biópsia excisional e uma incisional e quando fazê-la. Você pode dar alguma dica para o nosso colega sim. aí? A dica básica e simples é assim, se você tem uma hipótese de lesões malignas, você vai fazer a biópsia incisional, que apenas é por incisões, ou incisional, para tirar um pedaço pequeno da lesão, basicamente com tecido normal e tecido patológico numa incisão elíptica no formato de um olho. Basicamente a incisional é isso. Quando você tem uma lesão muito pequenininha ou uma lesão que tem um caráter benigno, você pode tirar ela como um todo e aí você faz ela excisional, que é tirar ela toda. Né? Mas o que não pode é fazer tratamentos, instituir tratamentos, sem você não saber a base, a origem, qual é o tipo, que lesão que é essa. Ela é benigna? Ela não é maligna? É um cisto odontogênico? É um tumor? Não tem como instituir tratamento se não passar por esse passo fundamental. E a gente vê isso muito na prática, seja na bucomaxilo, né, que eu falo também como buco, seja em várias outras situações clínicas, tá, até nas universidades, nas faculdades, né, você tem tratamentos instituídos sem o diagnóstico feito corretamente antes. Isso não pode. Então, veja só, pessoal, a importância do cirurgião dentista, que está lá na linha de frente. Você tem que suspeitar dessas lesões que não se curam com poucas semanas, 2, 3 semanas. Se tiver dúvida, faça uma biópsia, entre em contato com um patologista ou um estomatologista, como o professor disse aqui. Você sabia que a São Leopoldo Mandic tem um laboratório de histopatologia que presta serviços gratuitos à população? Muitos dos nossos ex-alunos mandam casos para cá, são casos muito complexos, inclusive. Então fica aí mais essa dica aqui também desse serviço prestado à comunidade. Queria agradecer ao professor Eric. Obrigado, professor. Eu agradeço. Por essa ótima palestra aqui, falando sobre cisto e tumores. Se você gostou, deixa o nosso like. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic para que você receba um alerta de que um novo vídeo está no ar. Um abraço!